Olá, boa tarde. Meu nome é Nancy, sou nutricionista, professora, coordenadora do curso de nutrição aqui do Centro Universitário FAG. E é com muita alegria que nós estamos aqui para mais um espaço, né, das nossas conversas acadêmicas, né? E hoje nós estamos recebendo aqui a nossa colega nutricionista, professora e com muito orgulho egressa do Centro FAG, que tem aí uma trajetória na nutrição, uma trajetória invejável, que traz aí muitas novidades nessa área para nós, né, Marianela? Seja bem-vinda aqui no nosso papo de hoje. Tudo bem, Nancy? Obrigada pelo convite. Marianela, conta, você tem esse sotaque assim, você é chilena, certo? Isso. E como aconteceu? O que aconteceu para você chegar aqui no Brasil, em Cascavel, no Centro FAG? Nossa, uma longa história, Nancy, mas vou resumir. Eu fazia agronomia no Chile, aí eu vim de férias para o Brasil e conheci um brasileiro. Aí a gente se apaixonou, ficamos namorando durante um tempo. Eu terminei a minha graduação em agronomia no Chile e aí eu vim morar aqui no Brasil. Como ele é militar, a gente fica meio que rodando pelo Brasil. E já tem um tempinho que a gente veio morar aqui em Cascavel. Estamos apaixonados, não queremos sair daqui. E eu fui fazer nutrição, né? Para complementar o estudo, né? Para continuar o estudo baseado na produção de alimentos e agora na utilização desses alimentos, né? Exatamente. A Marianela, então, ela fez nutrição aqui no Centro FAG, foi uma ótima aluna, foi laureada. Saiu daqui, já ingressou no mestrado de Biociências e Saúde na UniOeste e, junto com o mestrado, acho que fez uma especialização, certo? Sim. Em nutrigenética. Isso. Então, hoje ela atua nessa área, né? Além de ser professora aqui do Centro FAG, ela também atende consultórios e tem aí uma experiência nessa área. Mas, Marianela, é um termo que não é tão recente assim, né? Eu que sou da geração mais antiga da nutrição, é um termo assim que não era falado. Na minha época, né, nós aprendíamos assim bem superficial sobre a nutrição, sobre os nutrientes. Mas a partir aí, eu creio que do ano 2000, por ali, onde os estudos mundiais avançaram nessa área, né, no projeto Genoma, e depois foi aprofundando com a nutrição. E aí surgiu, então, esses termos, né? Nutrigenética, nutrigenômica, epigenética. E aí, o que se trata? Do que se trata isso? Então, Nancy, como você falou, é relativamente recente, né? Então, lá pelos anos 2000, que foi totalmente decifrado o nosso código genético, e aí os cientistas começaram a observar que daria para modular essa expressão dos genes, né? E a área da nutrição, eles observaram que está muito envolvida nessa expressão de genes. Então, como é possível e maravilhoso, né? Com a alimentação, a gente esconder ou destacar determinados genes para que sejam expressos, né? Isso. E quando você fala assim em genes, né, ou esse estudo, por que isso é tão importante para as pessoas? Como que uma pessoa, né, uma pessoa que tem uma vida lá normal pode ser beneficiada com esse estudo? Então, a gente fala em doenças, né? Sempre geralmente quando a gente conversa sobre a genética e a alimentação. E é importante para essas pessoas saberem que elas não têm uma sentença dessa doença. Muitas vezes tem gente que fala, na minha família todo mundo tem obesidade, por exemplo. Mas a gente pode modular essa obesidade. Então, com uma alimentação, vai ter alguns nutrientes com que a gente consegue maneirar esse surgimento ou, né, esconder essa doença. Então, por isso que é tão legal e que está sendo tão utilizada hoje em dia. Sim, então não é mais como dizia a nossa avó, né? Saco vazio não para em pé. Então, hoje, a alimentação não é só para parar em pé.
além, né, de prevenir doenças e tratar as doenças, né? Então, quando a gente ouve falar assim, às vezes a gente ouve as pessoas falarem assim, eu sou obeso de berço, ou, minha mãe tem diabetes, meu pai tem diabetes, então ele acaba achando que está já fadado a ter diabetes. Não, eu vou ter diabetes. Sim. Ou na minha família tem muita gente que tem um certo tipo de câncer, né? Uhum. Até que ponto isso pode influenciar? Porque a gente entende que a genética ou o histórico familiar, né, o antecedente familiar, ele tem uma função, ele vai se influenciar nas nossas doenças, né? Mas até que ponto a alimentação pode alterar isso? Eu posso dizer que com essa alimentação certa eu vou diminuir esse risco? Com certeza, Nancy, porque assim, a gente tem que pensar que os nossos genes, eles estão bem escondidos dentro da célula. Então, para que a célula enxergue um gene, ele tem que ser mostrado para essa célula. E os nutrientes dos alimentos têm a capacidade de fazer isso. Então, é como se fosse um marca-texto. Então, tem nutriente que vai falar assim, esse gene dá para expressar. Agora, esse gene, vamos deixar bem escondido. E aí, não somente a alimentação está envolvida, se também o ambiente que é oferecido para esses genes. Então, uma atividade física, ou o sedentarismo, o tabagismo, tudo que envolve o ambiente que é oferecido para os nossos genes, vão determinar se a gente vai expressar ou não uma doença. Entendi. Então, nós estamos falando lá da célula, lá, né? Lá entra o DNA lá da célula, né? Então, olha que interessante isso, né? Pode ser que esse gene esteja lá, né? Sim. Porque vem na minha genética, né? Eu trago isso com a minha família. Mas esse gene pode aparecer mais ou menos de acordo com aquele nutriente que eu vou utilizar. Exatamente. Muito interessante. E por exemplo, dá um exemplo prático aí para nós, um nutriente que pode fazer isso. A gente está falando da obesidade, principalmente, né? Também. Tem maneiras de aumentar o gasto de energia de um indivíduo com nutrientes. Então, por exemplo, aumentando a termogênese. O resveratrol, por exemplo, que é encontrado na uva, né? No vinho, no suco de uva, a cúrcuma também tem uma substância que também pode mostrar para a célula aquele gene que é responsável por aumentar a termogênese. Então, são nutrientes que podem ajudar nesse aumento do gasto de um indivíduo obeso. Se ele gasta mais, ele consegue perder peso, por exemplo. Interessante. Então, é claro que a gente sabe, para agora, né, falando um pouquinho de obesidade, mas é claro que a maioria das doenças crônicas, né, você vai ter sempre um gene ou outro, né, mas vamos pensar na obesidade. Se eu, então, tenho essa genética propensa à obesidade, mas eu escolho um alimento certo, isso vai ajudar no meu tratamento, na perda de peso, com certo? certeza. E, por exemplo, só diminuindo a quantidade de calorias já vai ajudar bastante, já é suficiente. Que é, Marianela, o estudo da nutrição, né, antes, né? Sim. Falava-se muito em diminuir calorias, em diminuir, muitas vezes fala assim, fecha a boca que tudo bem, né? Então, com esse estudo vem demonstrar que abrir a boca, quer dizer, tem que comer, mas tem que comer certo, não é? Sim. Fazer escolhas certas. E isso tem avançado muito, não é? Isso que traz uma esperança, assim, não só para a obesidade, mas para várias doenças, não é? Esse estudo. E você tem mais algum exemplo, assim, de alguma coisa? Você fala em termogênico, eu lembro um pouco da pimenta, por exemplo. Então, vamos colocar pimenta em tudo, é isso ou não? Então, não, né? Que bom que você lembrou desse alimento, porque realmente a pimenta tem uma substância que ela estimula a termogênese, mas por outro lado, ela estimula, por exemplo, os batimentos cardíacos. Então, uma pessoa que é obesa, que tem hipertensão, já
teria que ter um cuidado a mais para consumir um fitoterápico, por exemplo, que seja a base da pimenta, né? Então, por isso que é importante procurar uma orientação de alguém que entenda do assunto, porque, né? Não porque é natural, não porque são alimentos vegetais, é que mais é melhor, né? Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Isso é bem interessante, né? Porque tem alguns alimentos que a gente ouve assim, então, por exemplo, né? Eu ouvi, a Marianela falou que o vinho é bom, então eu vou tomar muito vinho, ou eu vou tomar muito suco de uva, porque vai ajudar na termogênese. São 2 riscos. Primeiro, não vou fazer nada mais que isso, então isso é ruim, ele tem que incluir isso, né? Sim. Mas principalmente tem que saber se esse é para você, porque hoje se fala muito na nutrição individualizada, né? Porque o profissional capacitado nessa área, ele vai olhar não só o alimentos, mas vai olhar o dia a dia da pessoa, né? Até que ponto a história familiar dessa pessoa para poder indicar esse alimento ou outro, né? Então nós temos que tomar cuidado para não cair naquele alimento milagroso, mas infelizmente acontece muito, né, Marianela? Com certeza. Tem que ter cuidado com efeitos colaterais, né? E o que você falou, cada um é um indivíduo único, e quando a gente fala em genética, a gente está falando exatamente nisso, né? Na individualidade. Não é todo mundo, e isso é uma coisa que a nutrigenética traz. Como os nossos genes se comportam na presença de determinado nutriente. Pode ser que você vai metabolizar de um jeito, eu vou metabolizar de outro, então nem sempre tudo vai ser saudável para todo mundo. Então, por isso que é importante essa questão do acompanhamento, né? E quando você fala assim, não vai metabolizar, não vai aproveitar esse nutriente de maneira adequada. É isso, né? Sim. Tá. Mas que legal. E tem muito ainda pela frente, né? Você tem visto aí esses avanços que tem de novidade nessa área, né? Você poderia lembrar mais algum nutriente que tem se falado muito? Então, na verdade, o que está aumentando muito é a questão dos estudos individualizados, por exemplo, exames genéticos, para avaliar como exatamente, como você falou, como o corpo de uma pessoa vai aproveitar aquele nutriente. Então, claro que ainda não é tão acessível para todo mundo, mas já está sendo utilizado. E a tendência é que, por exemplo, um plano alimentar seja programado de acordo com os resultados desses exames. Então, cada vez a nutrição vai ficar mais individualizada ainda. Isso tem a ver com aqueles exames de cabelo que se fazia ou não? Nada a ver? Não, também, mas... Mas os na área da atuais são genética, mais... na verdade, com saliva. Aí, Tá. aqui em Cascavel não tem laboratório que faça, mas a gente pode pedir os kits para São Paulo, por exemplo. Eles enviam o kit para a nutricionista e a nutricionista oferece para o paciente, e aí depois esse é um cotonete, né, que a gente envia para lá, e aí depois vem o laudo para a gente e a gente monta o cardápio em relação ao resultado desse resultado. Nossa, mais individualizado que isso, impossível, Não, né? com certeza. Olha, que legal. Então, é bem interessante, então, esse profissional estar atento a esses avanços da nutrição para oferecer o melhor para o seu paciente, não é? E que bom, né, que o Centro FAG tem aqui, então, professora, né, nesse caso aí, que busca essa atualização, né, e os alunos têm acesso a essa atualização também. Tá? É um assunto muito vasto, nós poderíamos ficar aqui muito tempo falando sobre a nutrigenética, nutrigenômicas, mas a nossa intenção foi chamar a atenção para que nós utilizemos a alimentação, que é o trunfo é o objeto de trabalho do nutricionista, de maneira adequada. E saber também, né, que a cada dia, né, nós vamos individualizar mais e a necessidade desse atendimento especializado. E que a nutrição tem isso aqui em Cascavel. Certo, Marianela? Certo, Nancy. Então, é isso hoje que nós temos, tá? Muito obrigada e mais assuntos aqui de atualização da nutrição para vocês.